Então, vamos dar início ao nosso webinar de hoje. A nossa Webinar Week dessa semana foi reduzida, tá? A gente teve essa antecipação do feriado na segunda-feira, né? Então, essa semana faremos 2 webinars. E acredito que para o mês de junho será assim também, tá? Então, eu queria passar aqui para vocês nossa programação, tá? Hoje teremos aí a palestra do Wilton, né, professor Wilton Moreno, a respeito do tema de como dimensionar a proteção contra sobrecorrentes, né? Então ele vai falar bastante sobre a proteção contra sobrecarga, contra curto-circuito, de acordo com a 5410, mas a gente sabe que a norma aí de instalações fotovoltaicas também acaba puxando e se relacionando muito com a 5410. Então, a gente sabe da importância que ela tem para nós, engenheiros eletricistas, instaladores, eletricistas em geral, tá? E na sexta-feira receberemos aí o professor Paulo Freire, tá? Para falar um pouquinho a respeito de aterramento e proteção contra raios, tá? Exclusivamente em plantas solares, né, residenciais. Porém, ele vai dar também uma pincelada em plantas maiores e ele vai estar aí também para tirar a dúvida de vocês. Claro que o nosso tempo é de 1 hora, tá? Então ele vai dar foco mais a esse tema, né? Mas a ideia é a gente tirar nossas dúvidas também, estar atento às proteções aí dos nossos sistemas fotovoltaicos, beleza? O time de hoje, vocês já estão acostumados aí, né? Depois de quase 3 meses juntos, estamos aí. O nosso time de especialistas. Quem está falando aqui com vocês nesse momento sou eu, Ariel Martins, tá? Mas o Daniel Lírio, o Vitor Vone e o Thiago Schinen, os meus colegas aí de trabalho, estão presentes no chat também, tá? Para ir tirando as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, vocês podem encaminhar as dúvidas no chat. Tá? O professor Hilton ele vai focar na apresentação, mas nós vamos separar aqui algumas dúvidas para a gente conversar ao final da apresentação, para tirar essas dúvidas de vocês. Tá? E algumas delas a gente já pode ir ajudando e respondendo aqui no chat. Tá bom, gente? Então, eu só queria fazer essa introdução para vocês. Tá? Então, vou chamar agora o professor Hilton Moreno para passar a apresentação dele. Deixa eu só passar aqui o controle da apresentação para ele. Professor Hilton, a apresentação já está contigo. Então, só compartilhar a tela. E eu queria desejar aí para todo mundo um bom webinar e bem-vindo ao Webinar Week da Fronius. Legal. Deixa eu só localizar aqui. Estão me ouvindo? Me ouve, Ariel? Perfeito. O som está perfeito. Deixa eu só, então... Só confirma para mim. Tá vendo a tela toda ou aquela só... Só aquela preta, né? Acho que só selecionar o outro monitor. Deixa eu só achar aqui o lugar onde eu... mostrar a tela. Agora tá vendo? Perfeito, agora sim. Opa, então tá vendo bom. em tela cheia. Legal. Então, muito boa tarde a todos os presentes, agradecendo aqui a Fronius, ao Ariel em particular aí pelo convite, é uma satisfação, uma honra estar aqui conversando com vocês. O tema que a gente acabou escolhendo foi falar um pouco de proteção contra sobrecorrentes, falar indo no detalhe mesmo, fazendo cálculo aqui.
Por quê? Né? Sobrecorrentes conforme a 5410. O que a gente vai olhar aqui é o lado AC, né, do fotovoltaico. Então, como a norma, né, a NBR 16690 de fotovoltaica, ela cuida do lado corrente contínua, né? Pelo lado do alternado, no fotovoltaico, a gente aplica a 5410. Então, como o aspecto de proteção contra sobrecorrentes é muito, mas noite e dia, né? A forma como a 16.690 e a 5410 encaram a parte de sobrecorrentes. O enfoque aqui, então, é a gente dar uma olhadinha pelo lado AC do sistema, né? Aqui estão os meus contatos, né? Onde a gente acaba se comunicando aí de uma maneira mais ativa no mercado. Mas vamos então ao que interessa. Começando então a parte onde está a parte de proteção contra sobrecorrentes na norma de instalações, na NBR 5410. Está lá em 626 do texto. Em 626 são tratados os critérios principais, né, que a 5410 obriga no dimensionamento de qualquer circuito elétrico. São 5, né? Seção mínima, capacidade de corrente, queda de tensão, sobrecarga e curto. E para o que nos interessa aqui nesse webinar de hoje, sobrecarga e curto são os dois temas relacionados à sobrecorrente. Enquanto sobrecarga é uma sobrecorrente de intensidade não muito acima da corrente nominal, porém aplicada por um tempo relativamente longo, o curto é uma sobrecorrente de um valor extremamente alto aplicado durante um tempo pequeno. Os dois levam a efeitos térmicos, né, que cada um ao seu modo causam alterações e podem causar danos aos componentes de uma instalação se não tratados. Eu sempre comparo sobrecarga e curto-circuito a você cozinhar uma carne ou fritar uma carne, né? Sobrecarga é cozinhar. Bota lá a carne em fogo relativamente brando e deixa lá 30 minutos, 1 hora e meia, depende da carne. Ao final do processo de cozinhar essa carne, a carne já não é mais uma carne crua, virou uma carne cozida. Então, por conta daquele efeito térmico de um fogo brando aplicado por um tempo longo, a gente mudou o estado da carne. Mesma coisa se a gente fritar uma carne, só que ali agora a gente já bota o fogo ali numa temperatura bem alta, esquenta bastante a chapa, coloca a carne ali, bota ela de um lado, dá uma viradinha, bota do outro e tira. De qualquer maneira, é um processo que envolve, então, uma temperatura mais elevada, porém num tempo mais curto e, no final da história, a carne que no começo era crua, no final também ela acabou mudando de estado e ficou frita. Esse mecanismo acontece da mesma forma nos componentes da instalação. Seja por sobrecarga, que é um processo mais lento, seja por curto, um processo mais rápido, eu mudo os componentes da instalação. Se eu não fizer nada na instalação, simplesmente deixar acontecer uma sobrecarga e deixar acontecer um curto-circuito, eu vou criar uma alteração no estado desse componente que vai levar certamente à sua degradação e destruição. Para isso, a gente tem que, então, interromper essa corrente, seja de sobrecarga, seja de curto-circuito, após um tempo determinado que faça com que os componentes, apesar de terem sido submetidos a uma sobrecorrente, acabem não se deteriorando naquele instante, né? Claro que mesmo que eu tenha uma sobrecarga ou um curto que foi interrompido por um dispositivo de proteção, no tempo adequado da norma,
de qualquer maneira, esse componente, ele degradou, eu perdi vida útil, né? Toda vez que eu tenho uma sobrecarga e um curto, eu perco um pouquinho da vida útil dos componentes da instalação. Porém, quando esses circuitos, né, são desligados para uma determinada corrente no tempo devido, esse dano é minimizado. Eu não preciso jogar fora aquele componente que foi submetido à sobrecarga logo na primeira vez que aconteceu. Então, ao controlar, ao adotar as medidas de proteção da norma em relação à sobrecarga e curto-circuito, eu faço com que a vida útil dos componentes daquele circuito, que foi submetido à sobrecorrente, seja bastante prolongada e fique dentro do normal, entre aspas, da instalação elétrica. Entrando um pouquinho aqui no detalhe agora, eu vou detalhar o que a 5410 prescreve em sobrecarga e depois, na sequência, em curto-circuito. Primeiro, em 5.3.4 da norma, é onde ela fala da parte de sobrecargas, né? E eu começo por aqui com o item dela, que indica para a gente quais são os dispositivos de proteção reconhecidos pela NBR 5410 na proteção contra sobrecarga. São eles os disjuntores, assinalados aí no slide. Aí a norma indica 4 famílias de disjuntores que são permitidos no âmbito da 5410 para serem usados como dispositivos de proteção. São os disjuntores da família NBR 5361, da família IEC 69472, os da NBR-NM 60898 e os IEC 61000-9-1. O que é cada um aqui? O 5361, essa norma, uns 4 anos depois que a 5410 foi publicada, em 2004, essa norma NBR 5361 foi cancelada e ela foi substituída pelo documento RTQ 243. RTQ 243 é Regulamento Técnico da Qualidade, que é um documento emitido pelo Inmetro. Então, esse disjuntor NBR 5361, que de 2008 para cá virou RTQ 243, tem uma imagem dele aqui no slide. É o que o mercado chama de disjuntor preto, disjuntor NEMA, disjuntor americano, enfim. Era o antigo 5361, que já faz 12 anos ele é fabricado e testado e homologado conforme o regulamento do Inmetro. Isso é só uma curiosidade, basicamente cultura inútil, mas só curiosidade. Esse disjuntor preto americano, ou NEMA, depende do nome que você quer dar, é o único produto elétrico no Brasil que não atende a uma norma da ABNT. Ele atende a um documento do Inmetro. Lembrando que documentos oficiais de autoridades como o Inmetro têm mais valor jurídico do que uma norma, né? Então, dá para dizer que o disjuntor preto atende uma lei, enquanto os outros disjuntores atendem uma norma. É só curiosidade, né? Os NBR-EC 69472 é o que o mercado chama do disjuntor tipo industrial, são os disjuntores brancos. Ou o mercado também chama de disjuntor IEC, disjuntor DIN, são os brancos para uso industrial. O NM 6898 é o mini disjuntor branco, aquele mini disjuntor IEC, ou mini disjuntor DIN, que o pessoal chama. E disjuntores conforme IEC 61009-1, é o DDR, é o disjuntor DR. É aquele componente que no mesmo invólucro, na mesma caixinha, ele tanto tem a função de disjuntor quanto a função de dispositivo diferencial residual.
Na linha de fusíveis, a NBR 5410 também permite o uso de fusíveis na proteção contra sobrecarga, no lado AC, né, na baixa tensão, e eles sendo da família tipo GG, são os fusíveis de uso geral, conforme a norma NBR 11840. E dentro dessa família de normas, existem alguns formatos de fusíveis. Então, você tem, por exemplo, o fusível tipo cartucho, você tem o fusível tipo diazebe, você tem esses que estão mostrados aqui, os fusíveis NH. Então, a NBR 11840, que são fusíveis para uso geral nas instalações de baixa tensão, o formato do fusível, você pode ter diferentes formatos abrangidos pela mesma norma. E a 5410 também permite, isso é mais raro e geralmente é só em disjuntor, e só em situações onde a gente precisa de dispositivos com capacidade de interrupção muito alta, ali de 20, 30, 40, 50 kA para cima, a norma permite que se use disjuntor associado, né, incorporado com dispositivos fusíveis, e valem as normas aqui de cima também, 69472, ou a NBR-EC 60898, que trata basicamente de disjuntores com incorporados, com fusíveis incorporados para alta capacidade de ruptura, né? Então, esses são os dispositivos. Qual é a regra? A regra para a proteção contra a sobrecarga, então, como é que eu protejo um condutor, né, no lado AC contra a sobrecarga, é estipulada na NBR 5410, e a gente tem que atender duas condições simultaneamente para um circuito estar protegido. A primeira é essa que eu assinalei aqui, é o tal do IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. O que é cada uma dessas coisas? Bom, IB é a corrente de projeto, é a carga, ok? São lá os 148 amperes que eu calculei. É a carga, é a demanda, ou é a corrente nominal do inversor, enfim, é a corrente para a qual eu vou fazer aquele dimensionamento que na NBR 5410 se chama corrente de projeto. O IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção. Então, é um disjuntor de corrente nominal 50, corrente nominal 100, corrente nominal 125. É a corrente nominal do dispositivo de proteção. E IZ é a capacidade de condução de corrente do cabo, do condutor que vai estar sendo protegido contra a sobrecarga. Onde é que eu acho o valor de IZ? O IZ está nas tabelas 36 a 39 da NBR 5410. Cada tabela é para um tipo de material condutor, se ele é isolado em termoplástico ou termofixo, e para certas maneiras de instalar, se é em eletroduto, se é enterrado, se é em bandeja, assim por diante. Sendo que existem das tabelas 40 até 45 fatores de correção por temperatura, resistividade de solo e agrupamento de circuitos que devem ser aplicados em cima dos valores aqui das tabelas 36 a 39, se as condições de instalação dos circuitos são diferentes das estabelecidas nas tabelas 36 a 39. Então, o que essa primeira condição de proteção contra a sobrecarga está dizendo para a gente? Ela diz assim: a corrente de projeto do meu circuito, IB, tem que ser menor do que a corrente nominal do dispositivo de proteção, que, por sua vez, tem que ser menor do que a capacidade de corrente do cabo. Então, lendo essa inequação de trás para frente, se eu tenho um cabo que aguenta 140 amperes, o disjuntor dele não pode ser maior que 140 amperes e a corrente no circuito não pode ser maior do que 140 amperes. É uma condição bastante lógica aqui, né?
A corrente que vai passar pelo cabo tem que ser menos do que a corrente que o cabo aguenta, e o disjuntor ou fusível que está no meio não pode ter uma corrente maior que a do cabo, senão não adiantou nada tal dispositivo de proteção ali. Então, essa primeira condição, ela é, digamos, intuitiva, é básica, é óbvia. A segunda, nem tanto. A segunda é I2 menor ou igual a 1,45Z. E aí, vamos lá, então. O que é cada coisa aqui, começando pelo lado da direita? 1,45Z, já que IZ é a capacidade de condução de corrente do cabo, 1,45Z é, obviamente, 45% a mais de corrente elétrica do que o cabo consegue conduzir em condições normais de operação. Bom, se é 45% a mais de corrente, então isso é uma sobrecarga. Então, o que a norma diz é, nessa equação, eu tenho do lado direito aqui uma corrente de sobrecarga de 45% em relação ao que o cabo aguenta. Tá, e por que a norma escolheu 1,45 e não escolheu 1,10 ou não escolheu 20,38? É por um dado interessante. 1,45Z, ou seja, toda vez que eu aplico 45% de sobrecorrente num cabo, então, se o cabo em condições normais aguenta 100 amperes, eu aplicar 145 amperes nele, ele atinge a sua temperatura de sobrecarga prevista na norma do cabo e na norma de instalações. Quando um cabo ele é isolado em PVC, por exemplo, a temperatura normal de operação dele, que ele suporta sem entrar em sobrecarga, a vida inteira eu posso colocar nele 70 graus. Por definição da norma de produto, que é reproduzido na 5410, a temperatura de sobrecarga de um cabo em PVC é 100 graus. Então, em condições normais ele aguenta 70, em sobrecarga um cabo em PVC aguenta 100. Então, quando é que um cabo de PVC atinge 100 graus? Toda vez que eu aplicar nele 45% a mais de corrente em relação àquela corrente que eu apliquei para ele atingir 70 graus, que é a temperatura de operação dele. Então, esse é o lado da direita. Qual é a sobretemperatura, né? Qual é a sobrecarga que leva o cabo à sua temperatura de operação em sobrecarga? E o que é o lado esquerdo, I2? I2 é uma característica do dispositivo de proteção. Conforme a gente está vendo na fórmula aqui embaixo, I2, que também é, se eu estou na norma de disjuntor, se eu for no texto da norma de disjuntor, o I2 na norma lá chama IA, que é a corrente de atuação do disjuntor. Se eu for na norma de fusível, o I2 da NBR 5410, na norma de fusível, chama IF, que é a corrente de fusão. Essa corrente, seja de atuação ou de fusão, e por isso que a 5410 chamou de I2, para não tomar partido nem de disjuntor nem de fusível, é um αIM. Ou seja, essa corrente de atuação ou de fusão é um múltiplo da corrente nominal do dispositivo. A corrente de atuação de um disjuntor, ou a difusão de um fusível, é aquela que, quando percorre o disjuntor ou percorre o fusível, faz o disjuntor atuar ou o fusível abrir, fundir, né? E quanto é essa corrente? Por que vem essa pergunta, quanto é essa corrente? Por um motivo simples. Se você pegar um disjuntor, eu vou usar disjuntor como exemplo. Se você pegar um disjuntor de 50 amperes
e aplicar nele 50 amperes, não acontece nada. Ele não abre. Eu não consigo abrir um disjuntor de 50 amperes aplicando nele uma corrente de 50 amperes. Ele não vai abrir nunca. Bom, dito isso, que é um fato, né? A próxima pergunta é: como é que eu sei, então, que um disjuntor de 50 amperes é de 50 amperes, se eu passando 50 amperes nele, ele não abre? A resposta para isso está nesse tal de alfa e N. E o alfa e N, conforme está indicado aqui, o alfa varia conforme o tipo de dispositivo. Eu vou pegar, por exemplo, o caso dos disjuntores industriais, que atendem a NBR 69472. O alfa de um disjuntor industrial é 1,30. Então, o que acontece? O que é um disjuntor de 100 amperes que atende a NBR 69472? Um disjuntor de 100 amperes é aquele que com 130 amperes, então 1,30 vezes 100, então um disjuntor de 100 amperes NBR 69472 é aquele que com 130 amperes abre o circuito em 1 hora. Essa é a definição de disjuntor ou a definição de fusível. Eu aplico uma corrente acima da nominal dele, meço o tempo. Dependendo da corrente nominal do dispositivo, esse tempo no ensaio que é feito, ou é um tempo de 1 hora ou é um tempo de 2 horas. Em geral, 1 hora. Então, eu acabei de caracterizar o que é um disjuntor de 100 amperes por essa norma. Se a gente for agora para a norma do mini disjuntor, a norma NBR-NM 60898, o alfa dos mini disjuntores é 1,45. Então, um disjuntor de 100 amperes, um mini disjuntor de 100 amperes nessa norma 60898, é aquele que, quando eu aplico 145 amperes nele, ele abre em 1 hora. E a mesma coisa para os disjuntores do RTQ, os NEMA, e a mesma coisa para os fusíveis. O que é um fusível NH conforme norma NBR 11840, de 100 amperes, que tem um alfa 1,60? É um fusível que, quando eu aplico 160 amperes nele, ele abre em 1 hora. Bom, isso dito, voltamos para a inequação aqui. Nós estamos dizendo o seguinte, ó, desse lado. I2. A corrente que vai fazer um disjuntor abrir ou um fusível queimar tem que ser, no máximo, a corrente que faz um cabo atingir a sua temperatura de sobrecarga. Então, é isso em palavras que quer dizer essa inequação. Eu tenho que escolher um disjuntor que atue antes que uma corrente que leve aquele cabo à sobrecarga possa danificar o cabo. Então, quando eu dimensiono, quando eu aplico o critério de proteção contra a sobrecarga da 5410, o dispositivo, as condições que eu tenho que atender para escolher o dispositivo que vai proteger um certo condutor, é a combinação dessas duas. Vamos aplicar isso num exemplo aqui, ó. O que é o exemplo? Eu vou considerar uma corrente de projeto, lembra lá, a gente precisa da corrente de projeto, de 100 amperes. Nessa corrente de projeto aqui, esse exemplo é mais comprido, mas eu peguei só um trechinho para aplicar aqui. Esse cabo que vai ser percorrido por 100 amperes, ele está instalado de uma certa maneira de instalar, com uma certa temperatura ambiente, um certo agrupamento de circuitos, que leva a gente a ter
3 fatores de correção, estão aqui na tabela, ó, que a gente tem que aplicar. Lembra lá no slide anterior, eu falei que tem as tabelas de capacidade de corrente e tabelas de fator de correção. Então, aqui, para esse exemplo, eu não estou usando isso aqui para dimensionar o cabo por todos os critérios, né? Então, no critério de capacidade de corrente, foi preciso aplicar 3 fatores de correção. A corrente de projeto é 100 amperes. Para eu chegar na seção nominal do cabo, na bitola do cabo, eu preciso calcular aqui embaixo, ó, o que a norma chama de corrente fictícia de projeto. Para isso, eu multiplico todos os fatores de correção, um pelo outro, porque eles se aplicam simultaneamente, né? Então, multiplicando esses fatores aqui de cima, dá um fator de correção total de 0,64. Aí eu pego a corrente de projeto 100 amperes, divido por esse fator 0,64 e dá 156 amperes. Essa corrente 156 amperes é chamada nas instalações elétricas de corrente fictícia de projeto. Por que ela é fictícia? Ela não existe de verdade. A corrente verdadeira mesmo é 100 amperes. Mas, para eu poder entrar nas tabelas de capacidade de corrente, eu recorro a esse artifício de dividir a corrente de projeto pelos fatores de correção. Com esse número obtido, no caso 156, eu venho para a tabela de capacidade de condução de corrente aplicável naquele caso. Nesse exemplo aqui mais completo, seria a tabela 39 da norma. Entro nessa coluna aqui e pego o número maior, o primeiro número maior do que 156. No caso dessa tabela, dava 169, que vindo aqui para a esquerda, dá um cabo 35 milímetros quadrados. Bom, para eu verificar aquelas duas condições da 5410 que eu acabei de falar, a primeira é IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. Então, eu preciso achar o valor de IZ. Então, o IZ que eu estou olhando aqui na tabela, que seria esse número, ele só é esse número se eu não tiver nenhum fator de correção. Mas como eu tenho, então eu tenho que pegar esse número da tabela, multiplicar pelos fatores de correção que eu tenho, e daí eu chego efetivamente no IZ de verdade, que nesse exemplo deu 108 amperes. Espero que vocês não tenham se perdido nesse... Isso aqui é tudo truque de conta só, né? Dos 100 amperes eu dividi pelos fatores e tive uma corrente fictícia. Com essa corrente fictícia, eu entrei numa tabela de corrente que não tem fatores de correção. Então, eu ainda estou no mundo fictício. Para voltar para o mundo real, eu pego aquele número fictício, multiplico pelos fatores de correção e volto para a realidade. Então, aquele cabo 35 instalado conforme aquela maneira de instalar, aplicados os devidos fatores de correção, ele não consegue conduzir 169 amperes, ele consegue conduzir 108. Então, com isso, eu consigo agora verificar o primeiro critério. É IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. O IB de verdade era 100 amperes. O IZ de verdade é 108. Então, até esse ponto aqui do dimensionamento, eu vou ter que achar um disjuntor ou um fusível com uma corrente nominal que esteja entre 100 e 108. Só que falta eu checar mais uma condição, que é o I2 menor ou igual a 1,45Z. Então, vamos lá. Você lembra lá do slide anterior? Para o disjuntor NBR-N, eu vou usar um disjuntor NBR-NM60898 aqui. É um mini disjuntor, eu vou usar nesse cálculo.
O alfa do mini disjuntor é 1,45. Então, o I2 de um disjuntor 60898, o I2 é 1,45 IN. Então, eu vou substituir aqui, ó, na formulinha. Eu vou ficar com 1,45 IN menor ou igual a 1,45 IZ. Corta, corta, vai ficar IN menor ou igual a IZ. Como IZ eu já determinei antes que era 108, então fica IN menor ou igual a 108. Então, nós ficamos agora, olha as duas condições aqui. Uma é 100 menor ou igual a IN menor ou igual a 108, e a outra é IN menor ou igual a 108. Então, que disjuntor eu vou escolher? Qual IN eu vou escolher juntando as duas condições? Eu vou escolher um disjuntor que esteja entre 100, inclusive, e no máximo 108. O disjuntor que existe nessa situação é o de IN igual a 100. Ok? Esse é o disjuntor que existe na prática. Um disjuntor de 100 amperes. Então, para o critério de sobrecarga, para satisfazer o critério de sobrecarga, apliquei as duas condições, cheguei num disjuntor de 100 amperes. Vamos agora para o critério de curto-circuito. Os dispositivos de proteção que a norma aceita para proteger contra curto são exatamente os mesmos, ok? Os mesmos tipos de... Sim? Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Vamos fazer aquela perguntinha para o pessoal. Boa, eu te avisei que eu ia passar batido. Tá? Solta aí. Então, para ver se fixou aí realmente a questão da sobrecarga aí para o pessoal, tá? Então, vamos fazer a primeira pergunta aí para o pessoal. Bom, vocês devem estar vendo aí na tela, gente, uma tela azul, tá? Com a pergunta. Então, nessa pergunta aqui que a gente bolou aí para vocês, tá? É a seguinte: qual desses parâmetros de projeto, tá, não é utilizado no dimensionamento da proteção contra sobrecargas? Ok? Então, a gente tem aí a alternativa A, a corrente de projeto, alternativa B, capacidade de condução de corrente do condutor, a C, queda de tensão no condutor, e a letra D, corrente nominal do dispositivo de proteção. Então, lembrando, qual desses parâmetros não é utilizada no dimensionamento de proteção? Então, vamos só dar um minutinho para vocês votarem. Tá? 35% já votaram. Enquanto isso, Hilton, eu queria só fazer uma pergunta aqui para você, que o Antônio Salles mandou, enquanto o pessoal está respondendo. Ele pergunta o seguinte: esse tempo de abertura, levando-se em conta o alfa, não é de 10.000 segundos? Não, o tempo é de 1 hora ou 2 horas. Esse tempo é estipulado na norma do produto e ele varia conforme a corrente nominal. Eu não sei te dizer de cabeça agora, nem estou com a norma aberta aqui, mas é algo como assim, disjuntores de até 100 amperes de corrente nominal, o tempo de ensaio é 1 hora. Acima de 100 amperes, o tempo é 2 horas. Qualquer coisa assim, mas é em tempo mesmo, em 1 hora ou 2 horas. Legal. Pessoal, vocês que estão respondendo aqui pelo chat a questão, vocês só tem que clicar em cima aí da resposta, né? Vocês têm ali aquela bolinha branca ali para clicar. Vocês vão clicar e clicar em enviar na sequência, tá? Então, para participar, vocês têm que fazer esse procedimento, tá? 61% já votaram, lembrando que isso também faz parte depois para computar as pessoas que vão participar do nosso sorteio na sexta-feira, tá? Então, só mais um minutinho para vocês votarem. E tem uma outra questão aqui, Hilton,
do Ícaro Apolônio, ele pergunta o seguinte: ocorre muito na nossa região, com 30% a menos, o NEMA atuar. No caso, no padrão, pode ser incidência direta de sol na caixa? Não sei se eu entendi muito bem, mas... Ah, tá, de repente o disjuntor está atuando, se o disjuntor é de 100 amperes, ele com 70 já está abrindo, né? Foi mais ou menos o que eu entendi. Eu acho que é essa, inclusive, a pergunta. Então, isso acontece eu acho sim. Que é isso. Temperatura pode ser, sim, um dos componentes, porque, exceto se o disjuntor, no caso aí da pergunta, ele tiver compensação de temperatura, ele for construído de forma a que a temperatura ambiente não afete o seu funcionamento, todos os disjuntores, assim como existem fatores de correção de temperatura para corrigir a capacidade de corrente dos cabos, existem fatores de correção de temperatura para corrigir a corrente nominal dos disjuntores. Então, eventualmente, é claro que a resposta precisa para esse problema precisaria ser investigada, né, com mais calma, né? Mas uma das hipóteses pode efetivamente ser uma temperatura elevada dentro da caixa, já que fica batendo o sol direto nela, né? Então, lá dentro, onde está o disjuntor, esquenta muito com isso, ele é afetado por um fator e, por exemplo, ele, apesar de estar gravado nele que ele é de 100 amperes, na verdade, ele só está conseguindo, né? A corrente nominal dele baixa para 70 amperes, 60 amperes, depende da temperatura lá dentro. Então, uma coisa que pode ser feita aí só para, de uma maneira bem empírica, assim, né? Tentar identificar se esse problema só acontece nos dias que realmente bate muito sol na caixa e nos dias que bate menos sol, né? Isso não acontece, ou só acontece de dia, à noite não acontece. Então, tentar... Isso se não tiver, né, um amperímetro ou alguma coisa assim para... Outra pode ser simplesmente a gente ter algumas sobrecorrentes acontecendo ali de vez em quando e ele efetivamente desliga, né? Legal. Não, bacana. Ele até comentou aqui que essa instalação está no norte de Minas, tá? E costuma acontecer no horário de pico da geração. Mas aí, sem dúvida, né, no horário de pico da geração, onde você vai ter mais corrente, consequentemente, o sol também tem uma grande influência na temperatura. Legal. Então, já vou fechando aqui a nossa primeiro quiz aqui. 76% votaram. Tá? Então, vou compartilhar aí com vocês quais foram os resultados. Então, se quiser comentar até aí em cima, Ailton. Eu vejo onde o resultado é nas consultas. Ah, tá. Isso, aqui até é isso. Você clicando ali em consulta, logo abaixo ali vai ter as porcentagens aí de cada resposta. Tá. Acabei de ver, tá? Perfeito. 84% acertaram, né? Então, a queda de tensão no condutor realmente não é utilizado para proteção de sobrecargas, mas o pessoal acabou se atrapalhando um pouquinho aqui com a corrente de projeto, né? E corrente nominal do dispositivo. Então, aí só o comentário, né, de por que não é nenhuma dessas outras três, né? É a formulinha lá, IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. IB é a corrente de projeto, IN é a corrente nominal do dispositivo, e IZ é a capacidade de corrente do condutor. Então, a única variável que não aparece lá é queda de tensão mesmo. Show. Então, vamos continuar aí agora para a parte de curto-circuito, certo? Então, Perfeito. A tela já está contigo, então. Tá. Vocês estão vendo a própria tela mesmo, né? Isso, a gente está vendo a sua apresentação, sem problema. Agora já voltou. Ótimo.
Então, vou seguir com ela aqui. Então, eu só dizia, eu me entusiasmei, voltando aqui ao ponto, os dispositivos de proteção são exatamente os mesmos que para sobrecarga. Tanto é que, na prática, é raríssimo a gente separar os dispositivos, ter um que proteja contra sobrecarga, outro contra curto. A gente geralmente instala o chamado disjuntor, né? Se for disjuntor, termomagnético, onde o lado termo dele é a proteção contra a sobrecarga, o lado magnético dele é a proteção contra curto-circuito. No caso de fusível, ele já faz os dois papéis, o papel da proteção contra a sobrecarga e o papel da proteção contra curto, desde que, aí a gente vem para cá, a gente atenda a regrinha, assim como tem uma regrinha para escolher o dispositivo de proteção contra a sobrecarga, tem a regrinha para escolher o dispositivo de proteção contra curto, seja ele disjuntor, seja fusível. Então, qual é a regra? Primeiro, nós estamos falando do que aqui? Então, primeiro, nós vamos estar protegendo o condutor, estou sempre falando aqui do lado AC da história. O condutor, ele tem uma determinada seção, é um cabo de X milímetros quadrados. Esse K2S2, esse K é um fator que depende da construção do cabo. Se ele é condutor de cobre ou alumínio, se ele é isolado em PVC, PR ou XLPE, isso é tabelado na NBR 5410. Então, esse condutor tem uma seção, um fator K próprio dele. Eu vai ter um exemplo no slide seguinte aqui, aí eu mostro esse fator K. Então, estou falando do condutor. O outro cara que aparece nessa história é o dispositivo de proteção. Qualquer um daqueles do slide anterior, disjuntor, fusível, DDR, enfim. O que tem esse cara aqui? Que parâmetros ele tem? Que características? Ele tem corrente nominal, ele tem a capacidade de interrupção, que a gente fala também corrente de ruptura, né, do disjuntor, ele aguenta XKA antes dele mesmo estourar, e ele tem a chamada integral de Joule, o I2T dele. A integral de Joule I2T é, durante um curto-circuito de uma certa corrente I que circula durante um tempo T, quantos Joule, quanto de energia o disjuntor deixou passar, ou o fusível, para o condutor que está montante dele. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é no caso de proteção contra curto, a norma manda você calcular a chamada corrente de curto-circuito presumida. Você tem que calcular a corrente de curto no ponto da instalação onde você vai colocar o dispositivo de proteção. A partir dessa corrente de curto presumida, que é calculada, uma regra é a capacidade de interrupção do dispositivo de proteção, ou a tal corrente de ruptura do dispositivo de proteção, tem que ser no mínimo igual à corrente presumida. Ou seja, se eu calculei que naquele ponto, naquele barramento onde eu vou instalar o disjuntor, a corrente presumida de curto é 8Ka, eu tenho que especificar, por exemplo, um disjuntor de no mínimo 8Ka. Eu especificaria, por exemplo, aí eu pego, né, qual é a capacidade de ruptura padronizada mais próxima, nesse caso seria 10Ka. Então, se eu calculei que o curto-circuito nesse ponto aqui do barramento é 8Ka, eu tenho que botar, obviamente, um disjuntor de 10Ka. Se eu botar menos, quando tiver um curto de 8Ka, o próprio disjuntor vai explodir, né? Ele vai queimar. Então, isso é básico. Agora, qual é a regra de proteção? A regra é, mais uma vez, uma inequação aqui. Ela tem dois lados, como toda boa inequação. O lado da esquerda diz respeito às características do disjuntor ou do fusível. Ela quer dizer assim, a integral de Joule que o dispositivo deixa passar para o cabo durante o curto não pode ser maior
do que K2S2 é a energia que um condutor suporta durante um curto. Então, como é que fica isso? Olhando esse gráfico aqui, o eixo da vertical é a energia que o dispositivo deixa passar, perdão, é energia, né? É energia, e o eixo das abscissas é a corrente. Esse gráfico de cima aqui é a curva característica de um condutor elétrico. Na medida que eu coloco corrente num cabo, quanto de energia ele suporta. Essa outra aqui é a curva característica de energia que um disjuntor, por exemplo, essa curva é mais típica de um disjuntor. Tem uma igual difusível, uma não é a mesma curva, mas é difusível, né? Eu peguei a de disjuntor. Essa outra é a que o disjuntor deixa passar. Então, o que eu estou vendo nesse gráfico aqui? Até esse cruzamento das duas curvas, à esquerda, essa de baixo é a curva do quanto de energia o disjuntor deixa passar, essa de cima é quanto de energia o cabo suporta. Então, nessa curva aqui, esse cabo está protegido contra curto-circuito por esse disjuntor que tem essa curva, até essa corrente que está marcando aqui. Por quê? Porque até essa corrente, o quanto de energia o disjuntor deixa passar é menos do que o quanto o cabo aguenta. A partir dessa corrente tracejada aqui, as curvas se invertem. Aí, o disjuntor vai deixar passar mais energia do que o cabo aguenta, e aí o cabo torra. Então, existe esse limite, né, de até quanto um certo disjuntor consegue proteger uma certa seção de cabo. Vamos aplicar isso num exemplo. Vamos ver o lado do K2S2 aqui, ó. O K na tabela 30 da 5410 para um determinado tipo de cabo é o mesmo que eu vinha desenvolvendo o exemplo anterior, não vamos entrar em detalhe, mas na tabela 30 tem um K de 115, a seção do cabo, lembra lá no dimensionamento de sobrecarga que a gente fez? Era um cabo 35. Se eu fizer 35 ao quadrado vezes 143 ao quadrado, dá 25 vezes 10 a sexta ampere quadrado segundo. Isso é quanto de energia um cabo 35 milímetros quadrados suporta durante um curto-circuito. Então, eu já olhei o lado ali do K2S2. Vamos olhar agora o lado do I2T. Eu vou assumir aqui, foi feito um cálculo aqui de corrente de curto-circuito presumida, deu 8K. Eu vou assumir 8K. Para 8K, lembra que o disjuntor lá era de 100 amperes, que a gente tinha escolhido em sobrecarga? Se eu pegar 8.000 amperes, que é o 8K, e dividir por 100, dá 80 vezes a corrente nominal. Se eu entrar com 80 vezes a corrente nominal na curva tempo corrente do disjuntor, eu estou escolhendo aqui um disjuntor, um mini disjuntor 60898, curva C. Lembrando que para proteger cabo, o disjuntor mais certinho é o curva C de casa, não é o curva B de bola. Curva B de bola é para proteger coisas sensíveis. Cabo não é um equipamento sensível, né? Então, para proteger cabo, a curva legalzinha de disjuntor é a C, podendo chegar a ser até a D. É que a gente não acha disjuntor curva D no Brasil. O C está bacana. Se eu entrar com 80 vezes IN aqui no eixo de corrente, o tempo de abertura desse disjuntor, 80 vezes IN, está fora do gráfico aqui. Eu fui conservador e peguei o 001, que é o menor tempo que aparece aqui nesse gráfico. É muito menor para 80 vezes IN, mas eu peguei o menor valor conhecido do gráfico. Fiz a conta, que é I elevado ao quadrado vezes T. 8.000 elevado ao quadrado vezes 001 dá 0,64 vezes 10 a sexta.
que a gente conclui aqui? Bom, o disjuntor, nesse caso, deixa passar para 8Ka, ele deixa passar 0, não chega nem a uma vez 10 a sexta, enquanto que o cabo aguenta 25 vezes 10 a sexta. Logo, o que o disjuntor deixa passar, o cabo tira de letra. Então, esse disjuntor NBR 60898, curva C, de 100 amperes, protege tranquilamente um cabo 35 milímetros quadrados. Para encerrar, tem aqui nesse link que eu estou indicando para vocês, quem baixou aí a apresentação pode clicar depois. Eu, por coincidência, Wilton, ontem... desculpa. Uma perguntinha, desculpa interromper. A gente tem mais... Boa. Isso, a gente tem duas perguntinhas aqui também para fazer para o pessoal antes da gente terminar. Já tinha entusiasmado de novo, rapaz. Vai lá, solta a pergunta aí. Vamos lá, gente. Então tá aqui, a próxima questão que o Wilton colocou para vocês é a seguinte, né? A capacidade de interrupção, tá? Que a gente acabou de ver aí a explicação, né? Ou a capacidade de ruptura do dispositivo de proteção, né? Do disjuntor, ou enfim, de qualquer que seja o dispositivo, ela deve ser, tá? Maior do que a corrente de curto-circuito presumida, tá? Menor do que a corrente de curto-circuito, ou ela não tem relação nenhuma com essa corrente de curto-circuito. Então, aí a questão é mais o seguinte, né, o valor dessa capacidade de interrupção do disjuntor que você selecionar. Ela tem que ser o quê? Maior do que aquela que você calculou, menor do que a que você calculou, ou vocês acham que não tem relação nenhuma, né? Enquanto isso, então, enquanto o pessoal responde aí, Wilton, um comentário que o Luiz Olímpio comentou aqui com a gente no chat, realmente ele só tinha um valor errado na apresentação, que você comentou ali que o valor de K era 115, e no exemplo estava 143. Putz, bacana. Corrija aí no meu PDF que você baixou, é 143. Ali eu mandei mal ali. Muito obrigado. Tá. É o Luiz Olímpio Coste, por acaso? Sem problema. Exatamente. Abraço, Coste. Esse é o cara. 143. Muito bom. Vamos pegar uma... Legal. Tem uma outra dúvida aqui que o Antônio Salles está perguntando, que eu acho que é uma dúvida bem comum assim dos eletricistas, que é o seguinte, ele pergunta assim, para disjuntores de entrada de circuito, como por exemplo residência, casa, né? O disjuntor tipo NEMA é mais adequado que o disjuntor tipo DIN? Essa pergunta eu dou risada, porque eu estava no centro do furacão quando é o que eu batizei na época a Batalha dos Disjuntores. Isso foi lá em 2006, por aí, onde foi declarada uma guerra aberta no mercado entre disjuntor NEMA e disjuntor IEC, né? Entre disjuntor branco e disjuntor preto. Isso foi parar na justiça, fabricante processando a BNT, processando o Inmetro, a BNT processando todo mundo. Foi uma coisa impressionante. O que aconteceu no final da história aí, para encurtar uma história de 2, 3 anos? A coisa ficou tão polarizada que, na época, o Inmetro assumiu o papel de mediador nessa história, recolheu disjuntores brancos e pretos no mercado, levou para o CEPEL, que é o laboratório oficial, né, do governo, né, do Inmetro, fez todas as baterias de ensaios nos disjuntores brancos e pretos e, no fim, marcou uma audiência pública e apresentou os resultados. Isso aí, se você vasculhar o site do Inmetro, lá em audiências públicas,
eu acho que ainda está lá esse relatório. Conclusão do Inmetro: os dois disjuntores são absolutamente iguais no sentido de que eles se prestam a fazer da mesma forma o serviço que eles têm que fazer, que é proteger contra a sobrecarga e contra curto-circuito. Um faz basicamente de um jeito, o outro de um jeito. Assim, também resumidamente, o assunto é longo e daria um webinar só disso. Na parte de sobrecarga, onde o que interessa é o funcionamento do relé térmico, né? É um relé, é um bimetálico, o disjuntor branco e o disjuntor preto, eles são absolutamente iguais, construtivamente falando. O princípio de funcionamento dos dois é o mesmo, ou seja, eles atuam com bimetálico. Então, em sobrecarga, o comportamento de um disjuntor branco e de um preto é rigorosamente o mesmo. Onde tem a diferença de branco para o preto? É no curto-circuito, é na bobina de disparo do disjuntor em relação, né, que é a parte magnética do disjuntor. Os disjuntores brancos, a bobina de disparo é composta por várias espiras. É uma bobina, ela tem várias espiras. E o que acontece? O que é um disjuntor curva B, C ou D? É o mesmo disjuntor dentro, a única diferença é que varia o número de espiras que o disjuntor tem dentro dele. O número de espiras para a mesma corrente. Então, um disjuntor de 100 amperes curva B tem X espiras na sua bobina, o curva C tem Y, o curva D tem Z espiras na bobina. Por isso que mudam os tempos, né? Porque disjuntor de 100 amperes, ele é 100 amperes curva B, curva C, curva D. O que muda de um para o outro? É o tempo de abertura para a mesma corrente de curto. E por que eles variam no tempo? Porque varia o número de espiras. Variando o número de espiras, você varia a força magnética que arrasta o contato móvel. Variando a força, muda o tempo. Então, é isso. Então, enquanto nos disjuntores brancos você tem curva B, curva C, curva D, onde varia o número de espiras, no disjuntor preto, vendido no Brasil, o número de espiras é igual a 1. Então, só tem um disjuntor, é uma espira só formando o núcleo do magnético do disjuntor preto. Com isso, a força magnética interna no disjuntor preto é diferente da força do curva B, curva C, curva D, que resulta numa outra forma de abrir, num outro tempo de abertura. O tempo de abertura para a mesma corrente de curto. Imagina um disjuntor branco de 100 amperes, um preto de 100 amperes. O tempo de abertura do branco para 100 amperes, curva B, é diferente do curva C, que é diferente do curva D, que é diferente do disjuntor preto. Os tempos variam, só que os quatro conseguem atuar na proteção contra curto. Então, a conclusão não há um melhor ou pior, porque se a gente for comparar qual é melhor, o disjuntor branco ou o preto, também teria que comparar qual é o melhor, o branco B, o branco C ou o branco D. Então a resposta é: não tem melhor, depende das contas. Pode ser que quando eu faço essa conta que eu acabei de fazer, dê certo fazer com o disjuntor C, não dê com o B, dá com o preto, então não tem melhor pior, é conta. Legal, muito bom, Hilton. Acho que aí para o Antônio Salles, para o Leandro Silva, que questionaram a gente, acho que foi mais do que uma resposta, né? Foi
Foi meio longa, uma desculpa, aula aí para mas... o pessoal. Não, mas é muito bom. Acho que ajuda a ficar bem claro para todo mundo do que se trata, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês as respostas, né? E foi curioso aí, Hilton, o resultado. Rapaz, Então, ficou meio a meio aí. 75% votaram, né? E teve sim. uma disputa acirrada. E você quer comentar um pouquinho em cima das respostas? Então, eu quero sim, vamos lá. Que é a capacidade de interrupção do disjuntor? Do dispositivo, disjuntor ou fusível? Quanto de corrente de curto ele consegue suportar sem ele ser destruído, né? Lembrando, disjuntor ou fusível estão lá para evitar que o cabo seja destruído num curto. E, óbvio, se é para o disjuntor ou fusível não deixar o cabo ser destruído, ele próprio, disjuntor ou fusível, não pode se destruir, né? Então, a capacidade de interrupção diz quantos Ka eu posso passar por um disjuntor ou um fusível sem que ele seja danificado. Então, logo, a corrente de curto que eu calculei naquele ponto não pode ser maior do que a capacidade de interrupção do dispositivo. Então, a pergunta era a capacidade de interrupção do dispositivo tem que ser o que, então? Maior, né, do que a corrente de curto que eu calculei, para ele poder resistir àquela corrente de curto que foi calculada naquele ponto. É a primeira alternativa aí, né? Então, É isso aí, legal. Então, acho que ajuda porque o pessoal confundiu. É um pouquinho diferente, né, do que a gente viu ali, por exemplo, com relação à sobrecarga, né? Mas bacana, gente. Então, acho que tá bem explicado. Vou abrir aqui a última, então, Wilton, porque você já ia perfeito. fechar o webinar, né? Então, vou Uhum. abrir o último questionamento aqui para o pessoal. Vamos lá. Então, tá aqui também que é uma dúvida bem comum aí para o dia a dia, né? Então, em geral, o disjuntor mais adequado para proteção de condutores é curva B, curva C ou curva D, que acho que vem de encontro com o que acabou de ser explanado, que Ah, acabou de ser explicado. discutido aqui entre nós, né? Então, dando esse tempinho aí para o pessoal responder, Hilton, tem Uhum. bastante gente elogiando aqui a apresentação, te parabenizando pela clareza e os Obrigado. detalhes na explicação, né? E aí até fazer uma pergunta aqui do Ayrton Luz, ele está até perguntando aqui para você se o disjuntor tem vida útil, né? Então, o que acontece com o disjuntor depois de alguns anos de operação? Como é que funciona aí essa questão da vida útil desses componentes? Como qualquer componente de qualquer coisa e de qualquer área, e falando de elétrica em particular, tem vida útil sim. E essa resposta que eu vou dar é bem aberta, né? Porque, é, exceto alguns componentes, por exemplo, o que me ocorre de dois que me ocorrem de bate-pronto são lâmpadas e interruptores, né? Nesses dois, existe uma vida útil efetivamente testada em laboratório. Então, lâmpada LED tem que aguentar, sei lá, 25 mil horas, qualquer coisa assim. Interruptores, eles têm que suportar, eu talvez vá falar o número errado aqui, mas 10.000 liga, desliga sem apresentar defeito. Na norma do interruptor tem lá qual é esse número, e é milhar assim mesmo, é lá na ordem dos 10.000, se não for mais até. Então, exceto poucos produtos, como esses dois que eu dei de exemplo, em geral, os outros componentes,
não tem um número, tipo, o disjuntor tem que aguentar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não há isso, né? O que se tem em alguns casos, são feitos ensaios de envelhecimento acelerado em estufa, que a gente fala, onde, através de curvas de Arrhenius, coisas assim, você tenta, tipo, você deixa o componente dentro de uma estufa a X graus durante X dias. E aí você avalia o estado, alguns parâmetros daquele componente antes dele ter entrado na estufa e quando ele saiu. Aí, por estimativas, por estatística, por curvas, por um monte de coisa, você consegue até extrapolar uma vida para aquilo. Claro que é só uma estatística, né? Em cabos elétricos, isso é muito feito. Existem vários ensaios em estufa de cabos que levam à conclusão que um condutor elétrico deve durar pelo menos 20, 30 anos. Lembrando que isso é em condições de laboratório. E por que eu estou dando essa introdução toda? Porque a vida útil dos componentes, ela depende, sobretudo, de algumas coisas. Primeiro, aquele componente foi instalado direitinho. 2, as condições ambientais ali estão ok em relação ao que tinha sido projetado para aquele negócio ter sido instalado. Ou seja, esse exemplo que foi dado agora numa pergunta. Eu projetei, eu imaginei que a temperatura ambiente dentro da caixa onde eu ia pôr um disjuntor ia ser 30 graus, mas de repente bate sol o tempo inteiro nele lá, temperatura ambiente chega a 70 graus dentro da caixa. Claro que ele vai durar menos, né? E a outra, o próprio funcionamento, estou focando mais em disjuntor. Se esse disjuntor todo dia ele aciona, ele liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga por sobrecorrente, né? Ou seu uso de disjuntor como interruptor, é muito comum, né? A gente, em alguns lugares, né? O disjuntor também serve para ligar as lâmpadas, né? Eu ligo as lâmpadas via disjuntor. Dependendo do tipo de lâmpada que eu ligo, se é uma lâmpada de descarga, né? Uma lâmpada a vapor de mercúrio, sei lá o que. Se a lâmpada é de descarga, cada vez que eu ligo e desligo um disjuntor desse, tem um surto no circuito e, portanto, um surto no disjuntor. Com isso, eu vou queimando todo dia um pouquinho de elétrico desse disjuntor. Então, a resposta que resposta eu posso dar para isso? Em norma, etc., etc., não é especificado vida útil de disjuntor. O que se espera de um disjuntor bem dimensionado, bem instalado e bem utilizado? Ele dure, né, seus 15, 20 aninhos aí, né, prestando bons serviços para a comunidade. Mas não dá para cravar quanto tempo dura um disjuntor, e depende, sobretudo, do uso dele, se ele está sendo bem usado e da maneira certinha. Muito bom, Wilton. Muito obrigado. Acho que essa pergunta ela veio muito de encontro com o que é bem costume aí do mundo de energia solar aí, para quem está acostumado a trabalhar com sistema fotovoltaico, que é justamente essa discussão de qual é a vida útil do seu inversor, do inversor daquele fabricante, daquele outro, né? Então, acho que essa dúvida veio muito de encontro a isso. E a gente comenta com o pessoal exatamente isso que você deixou claro aqui, a respeito das condições de teste, né? Então, todo equipamento eletroeletrônico, ele tem realizado nele uma simulação daquelas condições, né, para testar ali uma vida útil. É o que a gente fala para o pessoal, que esses equipamentos, eles têm, né, isso são dados do fabricante, não é estabelecido em norma, como você comentou, mas esses fabricantes têm aquele dado chamado MTBF, né? Então é o Minimum Time Before Fail, né? Então, operando naquelas condições de laboratório ali, qual que é o tempo de vida útil esperado. Mas realmente a gente bate muito nessa tecla de que você tendo uma instalação bem dimensionada, enfim, os equipamentos
seja abrigados, mas operando de acordo com aquilo que o próprio fabricante te fornece, esse equipamento realmente é para durar muito mais do que isso, né? Então, Correto. bem legal essa explicação. Não, Pode falar. eu digo, só não prolongando, acho que está bem equacionado, mas sempre que me perguntam vida útil de qualquer coisa elétrica, eu comparo qual é a vida útil das pessoas. Quanto tempo uma pessoa vive? Tem uma média, né? Tipo, se você for um cara legal, se Exato. cuidar, tua saúde, temperatura, tua pressão, tá? Glicemia, é esperado que uma pessoa no Brasil viva 70 anos, 75. Agora, você não se cuida, não sei o que, provavelmente você vai durar menos, né? Então, isso tudo é muito relativo, né? Depende, sobretudo, de como você se cuida e cuida dos componentes da instalação. Exatamente, com certeza. Eu vou finalizar aqui essa última questão que a gente colocou aqui para o pessoal. Uhum. E aqui foi um pouquinho mais tranquilo, né? Então, Sim. para proteção de condutores, o pessoal quase que boa parte voltaram aí na curva C. Então, como o Wilton falou sobre curva B e D, já não são muito indicados para proteção de condutores, né? Se me permite, eu queria só fazer um comentáriozinho, bem rápido. Claro. Esse comentário, assim, nesse caso, não existia uma resposta 100% certa, porque o próprio enunciado, eu já deixei ele aberto, que é o seguinte: em geral, e o disjuntor mais adequado. Então, não foi perguntado o que estava certo ou errado. Aí só qual é o comentário? O curva B, qual é a diferença do B para o C, como eu expliquei? O B, o mesmo disjuntor de 100 amperes, curva B, ele abre num tempo mais rápido do que num curva C para a mesma corrente de curto, ok? Então, quando você coloca, eu costumo dizer, ele é um disjuntor mais ansioso, curva B, né? Para a mesma situação, ele reage mais rápido que o curva C. E o D é o mais calmo da família aí, né? O que acontece? Cabo é um cara, como a gente viu no exemplo aqui, ele resiste a muita energia. O K2S2 de um cabo é muito grande. Isso quer dizer que eu não preciso ter um disjuntor curva B que é tão sensível que ele abre rápido. Curva B deixa passar menos energia para o circuito que um curva C, né? Mas não precisa. E qual é o probleminha só? Mas pode usar o curva B de bola? Claro que pode, claro que pode. Mas qual é o problema? Imagina que você ponha um disjuntor curva B para proteger um cabo que na ponta tem um motor. Bom, na hora que o motor partir, a corrente dá uma subidinha, né? Mesmo que você use lá um inversor e tal, ele sobe um pouquinho, né? Se você usar o curva B de bola, essa correntezinha de partida ali, o B de bola não vai ter paciência para esperar a partida do motor. E ele desarma. Só que esse curva B está lá no quadro, não é para proteger o motor, é para proteger o cabo. O cabo aguentaria com o pé nas costas essa corrente de partida do motor. Só que você põe o B, desliga o circuito. Então, o curva B para proteger cabo atrapalha a proteção. Não é que não é adequado, é mais do cabo vai estar super protegido, mas ele não precisa dessa proteção toda que o curva B dá para a gente, entendeu? Então, não é errado, mas não precisa. Até o curva D de dado, que demora um pouco mais para abrir do que o próprio C, ainda protege bem os cabos, porque cabo é um brutamontes, ele aguenta muita energia. O C, que por coincidência, aí eu brinco só para decorar, né? O C é C de cabo, né? É C de condutor, é esse que é o disjuntor legal para usar para proteger. Não que seja proibido usar o B de bola, só não é muito adequado. Legal, Wilton. Obrigado. Então, deixa eu fechar aqui essa última Eu só quero mostrar dois tela slides, aqui. mas
10 segundos para eu terminar aqui, só para... Fica tranquilo, o pessoal já está vendo a sua tela. Legal, então deixa eu só colocar na tela... Já está vendo a tela, né? A do... Tá, voltou, né? É isso, né? Beleza. Então, eu só queria, nesse slide que eu estou mostrando... Oi? A apresentação tela cheia. Legal. Pode continuar. Então, é rapidinho. É só, eu falei agora no exemplo anterior, eu já falei mais de uma vez, em corrente de curto-circuito presumida, que até foi uma das questões aqui, né? Então, como é que calcula a corrente de curto presumida? Por coincidência, e foi só coincidência, ontem à noite, toda terça-feira à noite, começando por ontem, eu faço uma live no nosso canal no YouTube. E aqui está o link aqui nesse, quem baixou a apresentação pode clicar depois e vai lá para essa apresentação que eu fiz ontem. É uma palestra como a de hoje, 1 horinha, onde eu explico detalhadamente e faço exemplo de como calcular a tal corrente de curto presumida. Então, se quiser saber mais sobre corrente de curto. E para fechar, eu sou consultor de uma das principais empresas de cabos elétricos do Brasil, que é a Cobrecon, e eu escrevi o ano passado, aí no começo do ano passado, aliás, no fim de 2018, enfim, eu escrevi para a Cobrecon um livro, chama Cabos Elétricos para Instalações Fotovoltaicas, que pode ser baixado gratuitamente nesse link também que eu coloquei na apresentação, e quem baixou aí o PDF agora pode clicar ali e baixar gratuitamente o PDF desse livro, onde esse livro ele é todo ancorado na NBR 16690, que é a norma de instalações elétricas fotovoltaicas, e ancorado na NBR 16612, que é a norma de cabos elétricos fotovoltaicos, né? E ali eu falo não só dos cabos, mas da instalação, da proteção contra sobrecorrente do cabo, falo da parte de queda de tensão, faço cálculos, enfim. É um livro, ele tem aí uma boa quantidade de exemplos, que é o que interessa para a gente poder aplicar. Então, quem tiver interesse pode também fazer o download gratuito aí. Bom, Ariel, de minha parte era isso. Se tiver perguntas ou não, estou à tua disposição aqui. Alô, Ariel? Foi legal, então. Desculpa, falhou aqui um pouquinho. Eu também perdi um pouquinho aqui minha internet. Bom, tuas ordens para perguntas ou... Não, legal. Eu vou só compartilhar aqui com o pessoal. Eu queria primeiro agradecer você pela presença, né? Então, acho que para o pessoal aí que acompanhou a gente, aí, quase 200 pessoas têm acompanhado a gente aqui, e o pessoal elogiando bastante, gostando do feedback e dessa aulinha rápida aí do professor Hilton. Então, eu queria agradecer a disponibilidade. Tem até gente querendo te eleger ministro da Educação aqui, hein, Hilton? Opa, vamos lá. Não, vamos lá, obrigado. Mas eu gosto do que está lá, tá? Eu não quero entrar em polêmica aqui, mas eu sou fã do que está lá. Eu posso ser o assistente dele para assuntos de elétrica, pode ser. Mas vamos lá. Então, só agradecer você por essa presença. Eu queria compartilhar agora aqui com o pessoal rapidamente. Deixa eu aqui mostrar para o pessoal. Deixa eu só abrir aqui minha apresentação. Vamos lá. Então, acho que o pessoal já deve estar vendo aí minha tela. Então, gente, agradecer também a presença de todo mundo que acompanhou aí até o final. Se vocês tiverem aí, como até o Luiz Costa, que a gente conversou mais cedo, se vocês tiverem aí alguma sugestão também de webinar que vocês gostariam de ficar sabendo mais, algum tema, vocês, por favor, encaminhem ali para o marketing, né? Tem ali o nosso endereço do marketing da Fronius.
Ali com o QR Code, vocês podem acessar nosso canal do YouTube, onde essa apresentação também estará lá disponível, né? Então, a gente prevê que em pelo menos uma semana já vai estar disponível por lá. Se vocês tiverem interesse aí em adquirir, em conhecer onde estão os nossos parceiros para você adquirir os kits fotovoltaicos, vocês podem entrar ali em contato com vendas, né? O nosso suporte técnico está disponível para atender vocês de segunda a sexta-feira, tá? Então tem ali o novo endereço do suporte técnico para a parte de energia fotovoltaica, né? A parte de inversores, o que vocês tiverem dúvida de produtos, vocês podem entrar em contato através desse endereço. Se vocês tiverem também alguma outra dúvida a respeito de instalações, vocês têm o contato do Wilton, mas vocês podem direcionar para nós também, tá? A gente está aí para ajudar vocês. Lembrando que na sexta-feira, então, teremos aí a participação do professor Paulo Freire, falando sobre o aterramento dessas plantas, né, dos sistemas fotovoltaicos residenciais. Tá? Então, pegando todo esse conhecimento, de fato, de condutores, que a gente já viu lá com o pessoal da Prisma, agora a gente viu a questão da proteção com o Wilton, a gente também vai ver um pouquinho sobre o aterramento. Né? Então, de uma maneira geral, a gente está entendendo tudo que compõe o nosso sistema fotovoltaico, e que causam muitos erros nas instalações que a gente vê por aí, né? Com os instaladores, justamente pela falta, às vezes, de algum conhecimento técnico melhor aplicado. Tá? Lembrando que na sexta-feira teremos também o sorteio, tá? Então a gente vai sortear aí um kit da Fronius e também um Smart Meter, ok? Então, para vocês que acompanharam aí o webinar hoje até o final, participaram das questões, interagiram bastante aí conosco, só entrar lá nas nossas redes sociais para também saber como participar, porque tem algumas regrinhas lá de marcar alguém, compartilhar algumas coisinhas assim, tá? Então, vocês podem entrar lá tanto no Instagram quanto no LinkedIn da Fronius para saber um pouco mais. Eu queria deixar aqui uma última questão aqui na tela, tá? Enquanto eu ainda converso com o Wilton. Agora, a respeito do webinar, tá? Dos nossos webinars, o que vocês têm achado? Que isso ajuda a contribuir com os temas que a gente vem oferecendo para vocês, tá? Nesse período aí de quarentena, ok? Então, vocês já devem estar vendo aí na tela de vocês uma avaliaçãozinha de como vocês, o que vocês entenderam aí desse webinar. Se vocês acharam que contribuiu pouco, né, para o conhecimento de vocês, então vocês clicam em um. Se vocês acham que contribuiu bastante para o conhecimento geral de vocês, eu peço que vocês cliquem em 5, tá? Então eu agradeço muita gente aqui deixando o elogio, Hilton, se você até quiser clicar ali em pergunta para visualizar. Então, o Ícaro, o Wagner Junqueira, a Lauri da Silva Paixão, Antônio Fatiani, a EBM Energia Solar, Claudiane, Fabrício, Adriano, João, Garcia, Fabrício Machado, tem muita gente mesmo aqui elogiando. Eu vou pegar aqui mais uma dúvida rapidamente, eu sei que a gente já estourou bastante tempo, mas só para finalizar, gente. Então, assim, eu peço para quem ainda tem dúvida, enviar as suas dúvidas para o Hilton ou para nós também, tá? Que a gente ajuda vocês. Não dá para a gente responder todas, são muitas perguntas aqui. Mas vamos lá. Eu tinha pegado aqui uma pergunta, agora eu não estou achando aqui. Mas existe uma pergunta até do Wagner Junqueira aqui, comentando o seguinte, Hilton. Ele queria entender rapidamente, de uma forma sucinta, quais são as principais diferenças entre um disjuntor CC e um disjuntor CA. Muito legal, muito legal. O que acontece? A principal diferença,
construtivamente, na parte do disjuntor referente à câmara de extinção do arco. Porque eu até menciono, sempre que eu falo desse assunto, um dos assuntos mais complexos e difíceis da engenharia elétrica, eu considero o assunto mais complicado da engenharia elétrica, é abrir um arco em corrente contínua, né? Que seria o caso do que um fusível ou um disjuntor tem que fazer, num caso de um curto. E aí o que acontece pelo fato de que um arco, qual é o princípio da corrente contínua? A corrente contínua ela nunca passa pelo zero, correto? Ela é contínua, ela não passa pelo zero, ela não alterna. Ela pode oscilar, mas ela não alterna em relação ao eixo do tempo, ela não passa em zero. Logo, ela é contínua. Se ela é contínua, como é que você interrompe um negócio que é contínuo? É um paradoxo, né? Então, assim, a tendência de um arco em corrente contínua cara, assim, não extinguir, é complicado. Com isso, você gera uma quantidade de energia até você conseguir convencer e extinguir o arco em corrente contínua, já que ele nunca passa pelo zero. Em corrente alternada é mais fácil, porque tem momento que a corrente passa pelo zero. Você interromper uma corrente quando ela passa pelo zero é moleza, porque ela está no zero. Então não precisa interromper nada. Ela já está interrompida. Enfim. Então, no contínua, você tem que ter construtivamente uma espécie de um reforço naquela área em que o arco ele é eliminado e aquela energia é dissipada naquele momento, né? É como se eu precisasse ter, um extintor de incêndio com uma capacidade muito maior ali, um negócio mais resistente para poder lidar com aquela situação. Então, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo, é tudo certinho, mas é uma espécie de um reforço na área onde lida com aquele arco que vai ser extinto ali pelo disjuntor. Basicamente é isso. Nada que um bom Google aí, você caindo no site de um fabricante conceituado, não te dê detalhes, inclusive com um videozinho assim, mostrando isso que eu acabei de falar. Legal, Hilton. Muito obrigado. Estou aqui agradecendo o pessoal através do chat também. Mas, pessoal, agradeço muito que vocês tenham acompanhado até o fim. A gente se estendeu, mas é por uma boa causa. A gente está aprendendo bastante, né? Então, o pessoal continua aqui dando os parabéns para você, Hilton. Eu estou acompanhando aqui. Flores. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui. Pessoal muito gentil. Muito obrigado aí pelos elogios exagerados aqui, mas a gente tenta fazer o melhor sempre. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, viu, Ariel? E a toda a equipe. Legal. Então, assim, obrigado, Hilton. Então, lembrando só, gente, comentar com vocês que amanhã, através do nosso canal do Instagram, nós teremos também uma live às 5 horas da tarde. A gente vai experimentar aí agora trabalhar com essa plataforma. Então, para quem está presente lá no Instagram, convido vocês a participarem. O Thiago e o Vitor vão fazer essa live com vocês, falando um pouquinho, passando algumas dicas aí para melhor geração de energia nos nossos sistemas fotovoltaicos, tá bom? Obrigado. Alô, Ariel, eu não estou ouvindo. Professor Hilton, aqui é o Vitor. Acho que o Ariel teve um pequeno probleminha com
com o áudio dele aqui. Tô vendo se ele já retorna. Mas acho que a mensagem também já ficou clara aqui, né? Acho que ele, Perfeito. se o senhor quiser também fazer um agradecimento final aí pro pessoal, tal, fica à vontade, tá? Bacana. Não, eu quero sim. Estão todos me ouvindo então, né? Eu achei que era o meu que tinha caído, mas... Então, eu queria agradecer a toda a equipe da Frones, parabenizar aí pela iniciativa dos webinars aí nessa época difícil, mas, de qualquer maneira, um belíssimo trabalho. Muito obrigado. Foi uma grande satisfação, um prazer estar aqui. Obrigado por todos que estiveram com a gente, pela paciência de nos ouvir falar e efetivamente espero que tenha sido bastante útil e desejo a todos aí uma excelente final de tarde, uma boa semana e que os tempos melhorem aí para todos, né? Então, estou à disposição, um grande abraço, bom trabalho a todos, até uma próxima. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Eu acabei de confirmar com o Ariel aqui, ele teve um probleminha no sinal dele lá de internet, ele caiu mesmo, a conexão dele caiu. A gente que agradece por você ter aceitado o convite, muito conhecimento para nós. A gente sabe que até um curto espaço de tempo aí para ser passado tudo de informação, mas a gente agradece e espera poder contar com você também em outras oportunidades e também conte conosco. E agradecer a todo mundo que está assistindo aí, tá certo? Obrigado, pessoal. Vou encerrar o áudio aqui e daqui a alguns minutinhos a gente encerra a sessão, tá bom? Muito obrigado. Um bom dia a todos.